Boa tarde, senhoras e senhores. Agradecemos a presença de todas e de todos e pedimos que coloquem seus celulares no modo silencioso, a fim de darmos início ao primeiro painel. Painel 4, Defensoria Pública na Perspectiva de Gênero. Para iniciar os trabalhos, convidamos para compor a mesa a presidenta de mesa, Wanda Sueli, Defensora Pública do Estado de Tocantins. A palestrante Carolina Ferracini, mestra em Igualdade de Oportunidades e doutora em Sociologia do Direito pela Universidade de Milão, Itália. Atualmente, gerente de projetos na ONU Mulheres, onde atua, entre outras, em ações relacionadas ao enfrentamento à violência contra as mulheres. A debatedora Lívia Cáceres, coordenadora dos Núcleos contra a Desigualdade Racial e de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e integrante do Coletivo de Mulheres Defensoras Públicas do Brasil. Por fim, a relatora Geritza Lopes, Defensora Pública do Estado do Ceará. O 13º Congresso Nacional de Defensores Públicos agradece o apoio da Itaipu Binacional, da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Direito Constitucional e do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Passo a palavra agora à presidenta de mesa, doutora Wanda Sueli, que coordenará os trabalhos. Boa tarde a todas e todos. É com prazer que damos início a esse painel, que é um dos mais esperados para nós, principalmente para nós mulheres, né? E estamos já atrasados, então não vamos perder muito tempo, até mesmo que nós abrimos um pouco do nosso tempo para termos direito aos debates, tá? Então, nós temos 30 minutos, né, para a nossa palestrante. Aí vamos iniciar e vamos dar início ouvindo a nossa palestrante. E agradecer a todos, e principalmente aos meus colegas do Tocantins, que não empreenderam esforços para estarem aqui. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Carolina Ferracini, gerente de projetos na ONU Mulheres. Tenho alguns anos, quase 13 anos fora do Brasil, então às vezes eu perco algumas nuances aí do que aconteceu nos 13 anos que eu estava fora, mas já estou bastante reintegrada, reinserida aqui. Espero que eu possa trazer algumas reflexões, tá? Não tenho soluções. A ONU Mulheres trabalha com violência, mas trabalha também com acesso à justiça, participação política de mulheres. E, para nós, a Defensoria Pública é uma das instituições fundamentais do acesso à justiça no Brasil. Então, é um grande prazer estar aqui representando a Nadine Gassmann, que é representante da ONU Mulheres no Brasil, que não pôde estar. Eu espero, pelo menos em percentual, estar à altura. Bem, me pediram para falar sobre Defensoria Pública e Igualdade de Gênero. Então, o que a gente pensou em fazer foi tratar de alguns conceitos, olhar um pouquinho para o contexto, depois passar para um olhar para dentro da Defensoria, como é que a Defensoria está funcionando, e, finalmente, um olhar para fora, qual que é o papel, a missão e o horizonte da Defensoria numa perspectiva de gênero. Sobre conceitos e contexto, gênero, né? A gente tem aí um momento onde esse conceito tem sido desafiado de várias formas. É um conceito cunhado pelas ciências sociais, é um conceito científico, que relaciona, coloca em relação
papéis rígidos ou não de homens e mulheres. Então, a ideia é quase nada do que a gente atribui a homens e mulheres como características masculinas e femininas é realmente biológico. São conceitos, ideias construídas que nós aprendemos na sociedade onde a gente vive. Então, existe uma primeira ideia que o gênero é relacional. O homem em relação à mulher, mas também hierárquico, onde existe um desequilíbrio de poder. Nas sociedades patriarcais, esse desequilíbrio de poder coloca o homem em situação superior. E isso se perpetua no tempo, se perpetua e traz desigualdades, desequilíbrios para todas as esferas da vida, social, econômica, doméstica, familiar, política. O gênero muda ao longo do tempo. A gente pode pensar que, por exemplo, a percentual de mulheres no mundo do trabalho 40, 50 anos atrás era outra. Porque coisa de mulher era ficar em casa, coisa de homem era sair para ganhar o pão. Então, ele muda ao longo do tempo, ele muda também através das culturas. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, que uma vez em Moçambique eu descobri que o trabalho de lavar roupa é masculino em Moçambique. Então, dependendo de onde você estiver. E quando eu morei em Uganda, quem fazia a minha manicure era um homem. Tá? Então, são só pequenos exemplos de como as coisas mudam conforme o contexto e que as nossas verdades, às vezes, são simplesmente aprendidas. O mecanismo de seguimento da Convenção Belém do Pará trata da questão do acesso à justiça assim. A prevalência de estereótipos culturais discriminatórios por razões de gênero segue constituindo um obstáculo ao exercício dos direitos das mulheres e meninas, impede seu acesso à administração da justiça e contradiz a obrigação da devida diligência dos Estados, que devem modificar padrões sociais e culturais de homens e mulheres e eliminar preconceitos e práticas consuetudinárias baseadas em ideias estereotipadas de inferioridade ou superioridade de algum dos sexos. Então, aqui tem vários elementos. Um deles, muito importante, é o acesso à justiça. O outro é o dever dos Estados de desconstruir os estereótipos para que isso aconteça. E o rechaço, né, da ideia estereotipada de que existe uma superioridade de um sexo ou do outro, ou de um gênero ou do outro. A Convenção Belém do Pará foi o primeiro tratado vinculante do mundo que reconheceu a violência contra as mulheres como uma violação dos direitos humanos. Tá? Para a gente continuar essa análise, a gente precisa olhar para um modelo, ou para onde que nós precisamos olhar, quais as dimensões que nós precisamos entender dentro da análise de gênero. Né? A primeira delas é a social, que eu já comentei aqui, são a questão dos papéis e dos estereótipos na sociedade. Muitas das condutas que homens e mulheres realizam, ou é esperado de homens e mulheres, são estigmatizadas, estereotipadas, né? Pensem, por exemplo, na violência, ou no uso da violência como uma maneira de resolver conflito, que é uma coisa que é muito ensinada aos meninos. Pensem também no menosprezo, às vezes, na competência das mulheres, né? Esses estereótipos absurdos de a mulher não sabe dirigir, mulher não sabe liderar, coisas desse tipo, são todas da dimensão social. No nível comunitário, a gente tem aquela ponte entre o público e o privado, e essa tradição, esse histórico das mulheres estarem representadas e atuarem mais no mundo privado. Então, existe essa quebra dessa barreira, e a gente precisa olhar para esses dois espaços e essa ponte onde as mulheres atravessam para o espaço público. No nível relacional, também já comentei, né, existe ainda, na ordem patriarcal, um desequilíbrio de poder, onde o homem tende a ter mais poder dentro de uma relação.
E no nível individual existe uma pequena dimensão biológica, pode existir uma dimensão biológica que a gente não consegue fugir, pelo menos estatisticamente não, né? Amamentar, algumas doenças, mas o restante é construído, são comportamentos aprendidos, tá? Então, no nível individual, ali a dimensão de gênero é o que nós escolhemos, ou quando a gente olha para isso numa chave de liberdade, o que as pessoas escolhem ser, o que as pessoas escolhem, né, para a vida delas. Bom, a dimensão de gênero, ela sozinha não funciona numa sociedade plural como a nossa. A gente precisa olhar para outras dimensões, outras características humanas que podem consistir em determinantes sociais, que podem agravar as desigualdades, a discriminação de gênero, em várias camadas, né? A gente chama de múltiplas camadas de desigualdade que podem trazer múltiplas discriminações. Classe social, é bastante claro que existe aí uma barreira de acesso para serviços de qualidade, por exemplo, para as classes sociais mais baixas. Geração, a gente pensa, por exemplo, vou dar alguns exemplos, a mulher idosa e transporte público. Deficiências, aqui eu penso, por exemplo, numa mulher com uma deficiência mental, que é mais vulnerável à violência sexual, exatamente por essa característica. Raça e cor, e toda a discriminação que as mulheres negras sofrem para acesso ao mercado de trabalho, para salários, carreiras. Por último, penso na etnia, e pensei, por exemplo, no acesso, na dificuldade, no momento onde os indígenas têm sempre perdido espaço, a dificuldade de acesso das mulheres indígenas aos recursos naturais produtivos que possibilitam a sobrevivência e as condições de vida delas. Contexto ainda, existe muita desigualdade no Brasil, mas também nenhum país do mundo atingiu a igualdade. Esse é o ranking de 2016, que normalmente calcula algumas variáveis: educação, renda, participação política. O Brasil está lá embaixo, 79. Tem vários países, inclusive latino-americanos, que estão antes de nós, né? Mas a realidade é que a gente ainda tem muito trabalho a fazer para atingir uma igualdade plena no mundo inteiro. Essa, por exemplo, é uma análise das mulheres na liderança. Se você olhar à esquerda, tem o número de presidentes, no mundo privado, no setor privado. O número de presidentes e vice-presidentes, mulheres, 8%, 7% em conselhos, 16% em alta gerência, 35% em gerência, 43% na força de trabalho. O que é interessante é comparar com os Estados Unidos. Não acho que tenha uma grande diferença, eu acho que vocês vão concordar comigo, né? A gente tem aí 4% no topo e passando para números bastante similares na base, com uma leve, um número um pouquinho maior ali no meio, nas carreiras, no meio das carreiras. A renda das mulheres é 70% da renda dos homens no Brasil. Isso quer dizer que para cada real que um homem ganha, a mulher ganha 70 centavos. Essa é a média brasileira. Para cada real que um homem branco ganha, uma mulher negra ganha 40 centavos. Essa é a desigualdade da qual nós estamos tratando. Tá? 39% das mulheres negras estão em relações precárias. Os homens negros são os que seguem as mulheres brancas e os homens brancos. Tá? Então, se você olhar para relações de trabalho, de qualidade, trabalho digno, as mulheres negras e os homens negros ainda têm muito mais barreiras e muito mais desafios a superar. Bom, qualquer sociedade democrática
realmente democrática, realmente respeitosa dos direitos humanos, tem que enfrentar com seriedade a violência de gênero e a violência contra as mulheres. Isso a gente não tem como fugir disso. E o Brasil é o 5º país do mundo em assassinato de mulheres. Uma em cada 3 mulheres no mundo sofre violência física ou sexual, mesmo dado pelo Brasil. E as mulheres negras são as maiores vítimas de violência. Em 2015, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa que marcou bem a redução das mortes violentas de mulheres brancas e um aumento exponencial de mortes violentas de mulheres negras, tá? Para 50% de aumento. Isso faz parte da nossa herança patriarcal escravocrata, que mantém as mulheres negras em situações de submissão e opressão. Muda um pouquinho o tom aqui. Eu quis trazer esse gráfico porque a questão da violência é muito grave. A rede de enfrentamento da violência é fundamental. As defensorias públicas são parte dessa rede e as defensorias especializadas de defesa da mulher também. Mas olha o que está acontecendo com os números. A gente tem um crescendo aí de 2003 a 2016, por exemplo, de delegacias da mulher. Chegamos a 504 em 2016 e caímos para 449 em 2017. A gente não fechou o ano ainda, mas esses dados já estão bastante consolidados, que a tendência é de queda, né? Vamos olhar ali, o roxo é a defensorias, a gente tinha 48, 41, estamos aí em 41 e 42 de defensorias especializadas. E outra queda grande foi das promotorias e núcleos de gênero do Ministério Público, lá embaixo, tá? Agora, enfim, o ponto aqui existe uma curva decrescente para todas as instituições, praticamente todas as instituições da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Numa lógica de dever do Estado, a gente precisa olhar para isso como um dever dos 3 entes federativos, tá? Federal, estadual e municipal. E a gente precisaria olhar para os orçamentos que estão caindo e a gente precisaria cruzar esses orçamentos com o número de mulheres que estão morrendo. Tá? Aí vamos lá, vamos passar para um olhar para dentro. Onde que eu tenho que ver com o meu tempo? Tem 15 minutos. Tá, obrigada. Tá bom, obrigada. Bom, um olhar para dentro, então. O que a defensoria pode fazer? O que a gente sabe da defensoria, né? Eu vim aqui falar de vocês para vocês, mas vamos lá. Nas defensorias estaduais, a gente tem 49% de mulheres, 76% delas são brancas, 19 pardas, 4,4 pretas, amarelas e indígenas. Nas federais, a gente tem menos mulheres, a gente tem 1/3 de mulheres, uma predominância de homens jovens, brancos, com 80% com menos de 40 anos, e uma maioria de homens nos cargos de alta gestão. Né? É importante a gente olhar para isso, porque a gente também tem que ver como o perfil da defensora, do defensor público, influencia a visão de mundo delas. Né? Então, existe uma base que vem de uma elite. A defensoria ainda é formada de um grupo de elite. Né? E ainda existe uma desigualdade racial bastante marcada, né? Apesar da nossa população ter aí 50% de pessoas negras, a gente tem uma representação bastante baixa das outras pessoas de outras cores, né? E eu estou falando isso porque quando a gente trabalha e 92%
das defensoras e dos defensores do Brasil diz que um dos motivos principais para ser defensor é o trabalho social. Mas quando a gente quer ser efetivo nesse trabalho social, a gente tem que reconhecer o lugar onde a gente está e os privilégios que a gente carrega. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente perceba que às vezes as nossas verdades não são as verdades do outro, daquela pessoa que a gente está servindo como servidor público. A gente serve uma certa camada da população. Então, reconhecer esses privilégios é fundamental para ser efetivo e para não reproduzir verdades parciais. E a defensoria, nesse mandato que ela tem, né, de ser a instituição de acesso à justiça, de defesa dos direitos humanos na prática, na ponta, ela precisa ser feminista, ela precisa ser antirracista por definição. Okay? Ela precisa... Obrigada. E essa é a razão de ser da defensoria, né? E olhando ainda o último slide sobre o dentro, se eu fosse fazer uma auditoria de gênero das defensorias públicas hoje, eu ia fazer as seguintes perguntas. Eu não tenho respostas, mas eu queria fazer as perguntas para vocês, tá? 1. A alocação de recursos financeiros e humanos reflete as demandas das pessoas mais vulnerabilizadas que estão no centro da missão da defensoria? 2. Defensoras e defensores são capacitadas para identificar os vieses de gênero e raça do contexto, das práticas processuais, das formas de coletar evidências, dos riscos de revitimização e da vulnerabilização baseados nos estereótipos? 3. Defensores e defensoras são encorajadas a compreender as razões e o impacto dos instrumentos que utilizam, das normas da jurisprudência sobre as pessoas mais vulnerabilizadas? E, por último, existe respeito e autonomia entre homens e mulheres? Há discursos estigmatizantes sobre determinadas áreas de atuação? Depois a gente tem debate ainda. E aí, olhando para fora, eu trouxe alguns exemplos, porque a gente podia olhar para o direito como um todo, né? Então, eu vou escolher algumas coisas que eu vou dizer para dar tempo do debate e para a gente incluir várias outras coisas. O Comitê da CIDAW, que é a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, tem uma recomendação, a recomendação de número 33, que trata exatamente do acesso à justiça. Tá? E diz o seguinte: o comitê observou uma série de obstáculos e restrições que impedem as mulheres de realizar seu direito de acesso à justiça com base na igualdade, incluindo a falta de proteção jurisdicional efetiva dos Estados-partes em relação a todas as dimensões do acesso à justiça. Então, por que eu coloquei essa citação aqui? Porque eu acho que é importante a gente olhar para isso. A gente tende a falar muito da violência, mas a gente precisa olhar para todas as dimensões e todas as áreas, e o mundo do direito como um todo, né? E assumir esse papel de luta pelo acesso à justiça, né? Assumir como instituições. Aí temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, na área de violência, a gente não pode deixar de falar da área de violência, né? A Lei Maria da Penha, ela tem sido implementada parcialmente. Não existe, por exemplo, uma implementação estruturada da dimensão cível, né? A gente tem aí casos de medida protetiva sendo completamente ignorada e banalizada pela determinação de guarda de uma vara de família. Como é que pode? Né? Quando, na verdade, a vara de violência doméstica teria competência para já regulamentar a guarda da criança. Esse é um exemplo. Quando a gente fala em paz em casa, será que a gente não está desafiando e retrocedendo nas escolhas?
nas escolhas que eram feitas pela Convenção de Belém do Pará, que admite como violência doméstica é uma questão de ordem pública. E nas escolhas que foram feitas pela Lei Maria da Penha, que foi um trabalho feito com liderança da sociedade civil, né? E que tentou e conseguiu, para muitos versos, olhar e admitir, reconhecer e visibilizar o desequilíbrio de poder entre os homens e as mulheres. Conciliação em violência doméstica não é conciliação, é manutenção do status quo. Então, nós vemos com preocupação essa tendência de usar elementos de conciliação. Também vemos com preocupação a falta de diálogo nas recentes alterações da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi construída com a sociedade, e agora as alterações que estão acontecendo sem diálogo com a sociedade. Isso é uma coisa, nós inclusive no Mulheres uma nota pública sobre essa falta de diálogo. Também vemos com preocupação a resistência da aplicação, dessa questão da aplicação híbrida, né, da Lei Maria da Penha. Outros exemplos, né, existe aí na aplicação da lei uma tendência, por exemplo, no caso da alienação parental, de você usar a alienação parental como uma forma de defesa das alegações de violência, né? Daí você estereotipa, estigmatiza as mulheres para defender alguém que cometeu violência, e ainda revitimizar e repropor novos tipos de violência, nesse caso institucional, para aquela mulher que já está fragilizada. Na tese da defensora Renata Tavares da Costa, ela falou também da questão de como a gente defende os autores dos crimes de feminicídio, né? E como a gente precisaria olhar para os limites éticos dessa defesa, né? Não criar essa dicotomia e repropor o estereótipo, ela mereceu, ou, enfim, a mulher né, sendo condenada, ou a moral dela sendo colocada em xeque na defesa dos autores do feminicídio. No caso das mulheres que cometem crimes, a gente tem aí um aumento exponencial da população carcerária de mulheres. A grande maioria delas é condenada ou está presa preventivamente por tráfico de drogas, né? Isso vem de uma dimensão de pobreza, mas também a gente tem relatos do mecanismo de prevenção e combate à tortura de mulheres que são presas nas filas do presídio levando droga para os maridos dentro, né? Então, isso aí é o tipo de crime que acaba levando as mulheres a integrar a população carcerária. E, por último, as condições dos presídios, que a gente precisa olhar para eles. Em Brasília tem uma liminar, tá? Que foi proposta em 2014 pela OAB, ela ainda está vigente, exigindo o cumprimento da lei de execução penal, berçário, creche, espaços para as mães com crianças até 7 anos, adequados, e o encarceramento só das mulheres que tenham filhos até 7 anos de forma depois da sentença definitiva, né? Então, são coisas que a gente precisaria olhar de uma maneira mais atenta, mais preocupada, e eventualmente trazer também esse debate de uma maneira mais coletiva, vamos dizer assim.
Esse é o último, eu trouxe aí os exemplos, alguns exemplos de casos paradigmáticos. Um é da Defensoria mesmo. A ANADEP propôs em 2016 uma DI combinada com a DPF para as questões ligadas, para permitir às mulheres que tivessem tido Zika de recorrer ao aborto legal durante a epidemia, né? Essa DPF está correndo ainda. E esse é um dos exemplos de como a Defensoria Pública tem um papel para além do caso individual. Ela pode trabalhar para promover a igualdade de gênero e fomentar um debate qualificado no Brasil sobre as questões de igualdade, né? O outro é um caso que não é da Defensoria, mas poderia tranquilamente inspirar outras, que é de litigância estratégica. Eu vi que teve alguma coisa no programa, na área internacional, que é o caso da Aline Pimentel. A Aline Pimentel era uma mulher negra, pobre, que morreu, e o filho, a criança que ela esperava também morreu, por negligência no parto no sistema de saúde privado no estado do Rio de Janeiro. O caso foi esgotado aqui e uma ONG que chama Center for Reproductive Rights e outra que chama Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos recorreu ao nível internacional ao comitê da CIDAW, da Comissão pela Eliminação da Discriminação. O comitê reconheceu que o Estado brasileiro havia violado o direito da Aline à vida, à saúde e à não discriminação. E condenou o Estado brasileiro não somente a melhorar as questões, o serviço de atendimento ao parto e às gestantes, como também pagar reparações para as famílias dessas vítimas, para a família dessa mulher, da Aline Pimentel. Então, reconheceu aí a necessidade do Estado brasileiro reparar e assumir uma responsabilidade plena pela violação dos direitos humanos, né? Tá. E, bom, esse caso da Aline Pimentel eu gosto muito porque eu morava em Barbados na época e eu abri ele no Washington Post. Eu não fiquei sabendo pelos jornais brasileiros que eu seguia, eu fiquei sabendo pelo Washington Post, porque foi o primeiro caso do mundo, tá? Que um Estado foi condenado e pagou as reparações em tempo. Então, é isso, gente. Eu fiz aí uma panorâmica de conceitos, demos uma olhada em como é que a Defensoria funciona e algumas oportunidades de pensar novas ações paradigmáticas estratégicas. Tá? Muito obrigada. Valeu, agradecer a Carolina pela sua fala. As perguntas, com certeza, vão instigar o nosso debate. Muito, né? E só fazer uma ponderação, Carolina, quando você falou a respeito da igualdade, para nós atingirmos a tão sonhada igualdade de gênero, há um estudo da professora Alice Bianchini, onde ela fala que nós vamos levar 95 anos para atingir essa tão sonhada igualdade. Então, vamos passar agora a palavra para a nossa debatedora Lívia. Tem o tempo para falar 20 minutos. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer à ANADEP pelo convite para estar nessa mesa aqui tão estratégica para nós, defensores e defensoras. E queria cumprimentar minhas colegas Geritza e Wanda e agradecer a Carolina por essa exposição que provoca bastante a gente. Eu vou tentar trazer novas provocações para o debate se ampliar logo em seguida. Existem algumas questões concretas que já foram muito bem tocadas aqui pela Carolina, e eu gostaria só de reforçar algumas delas para que a gente pense a partir da prática da Defensoria, a perspectiva de gênero que a gente
precisa decidir ou não adotar, né? O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar é a predominância de usuárias mulheres na Defensoria Pública, né? Apesar da gente não ter um dado universal, nacional, sobre a estatística de atendimentos de acordo com o critério de gênero, existem levantamentos bastante representativos das ouvidorias e de algumas defensorias, como Tocantins, São Paulo, Paraná, que indicaram que, pelo menos em algumas áreas, o número de usuárias mulheres é absolutamente majoritário no serviço prestado pela Defensoria Pública. E a gente pode pensar, por exemplo, na área criminal, né, no segmento das pessoas privadas de liberdade. Embora nosso destinatário, à primeira vista, seja, em sua maioria, o homem privado de liberdade, como as colegas aqui mais cedo expuseram, né, o número de homens encarcerados no Brasil é muito maior do que o número de mulheres, por questões estruturais aqui que a gente não tem tempo para discutir. A gente tem na Defensoria Pública a prestação da assistência jurídica a um número imenso de visitantes do sistema prisional, de familiares, de mulheres que vão sofrer violência sexual no momento de serem submetidos a uma revista vexatória, mulheres que são colocadas na posição de responsáveis por aquela família do ponto de vista financeiro, já que o provedor, muitas vezes o homem, passou a estar privado de liberdade. E a Defensoria ainda não tem um olhar muito claro sobre essa usuária, que também é destinatária do nosso serviço. Eu diria, majoritariamente, é a destinatária do nosso serviço. Ainda pensamos sob um ponto de vista universal do homem carente ou do sujeito neutro do ponto de vista de gênero, hipossuficiente economicamente. A gente pode pensar também na defesa criminal, como a Carolina muito bem colocou, e no uso dos estereótipos de gênero, que foi denunciado pela nossa colega Renata Tavares já há pelo menos 2 anos, né? Essa questão da violência discursiva no âmbito da defesa criminal, que reforça a estrutura e a hierarquia desigual entre homens e mulheres na prática da Defensoria Pública também. A gente pode pensar na estruturação das nossas defensorias para criar órgãos, destinar recursos, criar cargos no campo da violência doméstica e familiar contra a mulher. Todos nós sabemos que nossas instituições priorizam como órgão a defesa do réu, né, do homem agressor. Nós não temos sequer, por exemplo, na Defensoria do Rio, muita clareza sobre qual é o defensor ou defensora responsável, de acordo com as regras ali de tabelamento, para a assistência à vítima, né? E aqui a gente não tá falando de assistência à acusação, a gente está falando de defesa da vítima no âmbito da Lei Maria da Penha, né? Totalmente diferente de assistência à acusação. E, infelizmente, nós não temos esse debate, não temos essa discussão e não pensamos sobre essa distribuição de recursos humanos e materiais e como ela reforça hierarquias de gênero para os quadros da Defensoria e também para os destinatários dos nossos serviços. Uma outra questão concreta que eu acho que é muito importante, está em pauta aqui nesse Congresso e no sistema de justiça como um todo, o uso das práticas ou metodologias, como queiram, da justiça restaurativa, da conciliação, da constelação, essa coisa aí sistêmica que eu vou confessar para vocês, ainda estou conhecendo melhor, mas que muito nos assusta no sentido de que a Lei Maria da Penha ela é fruto de uma luta histórica do movimento feminista e ela foi pensada para proteger mulheres dentro de uma sociedade patriarcal capitalista. Então, é muito problemático falar sobre conciliação e autonomia nesse âmbito que é o âmbito familiar, doméstico. Então, eu reforço aqui essas questões concretas para a gente começar a nossa conversa. E um argumento que costuma nos incomodar muito, as defensoras feministas, é o argumento da, abre aspas, forte equidade na divisão de sexos nas defensorias. Essa expressão
está no quarto diagnóstico das defensorias públicas. Estou colocando entre aspas porque se refere a isso no que diz respeito à proporção entre defensores homens e defensoras mulheres nas defensorias. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem algo em torno de 2/3 de mulheres defensoras para 1/3 de homens defensores. Mas isso, lamentavelmente, isso não reflete as estruturas dos espaços de tomada de decisão e dos espaços de poder da defensoria pública, né? Então, acho que internamente a gente precisa pensar se de fato existe essa equidade na divisão de sexos ou se as mulheres são de fato ainda uma minoria política dentro da defensoria, né? O acesso formal das mulheres à estrutura de poder, ou seja, nossa possibilidade de votar para o Conselho Superior, votar para os cargos de defensor público geral, não significa que ocupemos uma posição de igualdade com os outros agentes que integram a defensoria pública. E por que eu digo isso? Porque o espaço de poder, não só na defensoria, no sistema de justiça, mas no Estado contemporâneo, nas sociedades ocidentais, ele é construído como espaço masculino. Então, tem diversas questões invisíveis que atravessam esse espaço que nos afastam dele. É frequente ouvir dos nossos colegas que as mulheres se disponibilizam pouco para as disputas eleitorais, que as mulheres não se dispõem a ocupar cargos de gestão, que as mulheres estão ocupadas com projetos pessoais, que elas não desejam se comprometer, que elas não estão disponíveis. E tem uma questão subjacente aqui, que é a disponibilidade do tempo. O tempo é um recurso material desigualmente distribuído na nossa sociedade. E a mulher... A participação da mulher na vida política está intrinsecamente ligada a essa escassez do tempo para a mulher, né? A associação da mulher às tarefas de cuidado e às tarefas de reprodução na nossa sociedade é uma associação que foi cunhada pelo Estado liberal, pela modernidade liberal, que destinou à mulher o espaço simbólico da família, do doméstico, da economia privada e o papel de reprodutora, de cuidado com a prole, de cuidado com a esfera doméstica. E ainda que a classe trabalhadora, composta por mulheres negras, tenha tido o tempo todo envolvida, tenha estado o tempo todo envolvida com a economia pública como força de trabalho, simbolicamente as mulheres foram relegadas a esse espaço privado, ao espaço degradante do trabalho doméstico, que não é remunerado na sociedade patriarcal capitalista, é um trabalho não assalariado, considerado não produtor, ele é considerado reprodutor apenas, e isso excluiu, portanto, a mulher da esfera pública, da economia pública, e relegou ela a esse papel do cuidado. Então, o gênero masculino na modernidade, assim, ele estruturou os espaços de poder, ele estruturou o próprio Estado. Então, se constrói como neutro, universal, o gênero masculino. E o outro, né, o segundo sexo, o gênero feminino. As mulheres e outros grupos subalternos que vão estar colocados nas sociedades capitalistas avançadas nesse espaço do pessoal. E por isso, já na década de 60, a bandeira do movimento feminista era: o pessoal é político. Por isso que a gente não pode falar, eu vejo dessa forma, de paz em casa, de paz familiar, né? Porque a gente precisa romper com essa lógica de que o espaço familiar, o espaço doméstico é um espaço privado. O espaço doméstico é um espaço político, é um espaço que existem hierarquias de gênero e desigualdades. Toda essa questão já é objeto de estudo da teoria política feminista há muitas décadas. A gente vai encontrar, por exemplo, na filósofa britânica Carol Patman, a ideia de contrato sexual, né? Ou seja, ela revisita o contratualismo liberal, as teorias contratualistas, e vai propor a ideia de um contrato sexual, fundando também a modernidade capitalista, como um pacto político que colocou, então, essa divisão do trabalho, né? Os homens na esfera do trabalho assalariado, do trabalho remunerado, da produção material, e as mulheres, então, nessa esfera privada. E aí isso constrói a ideia de homem universal, neutro, cidadão, e mulher
particular, sujeito concreto, sujeito diferente, outro, né? E aí tá colocado todo esse esquema de dominação. Então, eu creio que para a gente pensar a distribuição do poder dentro da defensoria, a gente precisa tratar dessas questões. E aí, vendo meu amiguinho Pedro Ivo sentadinho ali no colo da mamãe, a gente lembra de uma questão que foi debatida pela coletiva de mulheres defensoras públicas do Brasil, que é, por exemplo, aqui nesse congresso. Qual é a estrutura que a gente dispõe para que mães, para que mulheres participem das atividades, sendo que elas são as pessoas que, na sua esfera doméstica, estão encarregadas do cuidado, né? Quais atividades da defensoria, quais são as atividades da defensoria em que a gente se preocupa com essa questão? Será que a defensoria não precisa trazer isso como uma preocupação institucional, né? Produzindo ações afirmativas, espaços diferenciados para a proteção da mulher? A gente tem muito forte também no Rio a memória da nossa brava colega Eliette, que não está mais conosco, que levava e amamentava seu filho na sessão do Conselho Superior, né? Ela era conselheira e exercia bravamente aquele papel e trazia ali no colo, muitas vezes no meio da sessão, amamentando, né, o seu bebê. Uma questão que nos coloca esse desafio. Nós temos que pensar como incluir a mulher na vida política da defensoria, criando esses espaços diferenciados, criando políticas afirmativas que permitam uma maior participação. E não jogando o ônus dessa participação, mais uma vez, nas costas das mulheres, né? Bom, para a gente avançar um pouquinho, eu queria discutir sobre a forma como nós, defensores e defensoras, vemos a aplicação do direito e instrumentalizamos o direito no nosso dia a dia. E a gente pode aqui continuar num debate da democracia sob uma perspectiva de igualdade de gênero e pensar, por exemplo, na nossa Assembleia Constituinte, né? Como que a gente pode falar que o direito pode ser neutro, que a defensoria pode ser neutra, que a defensoria não pode ter compromissos ideológicos com feminismos, com movimentos sociais, etc. e tal, se, por exemplo, na nossa Assembleia Constituinte, nós tínhamos 594 parlamentares, 26 mulheres. Então, o pacto político que define a nossa nação foi elaborado por 594 parlamentares, dentre eles, apenas 26 mulheres. Isso nos remete à lamentável PEC 181, que está sendo debatida nas últimas semanas, em que uma comissão da Câmara dos Deputados, formada por 28 deputados, 3 são mulheres. Qual é esse jogo democrático? Qual é a igualdade política de participação das mulheres para a produção desse direito, né? Como que esse direito vai ser concebido? Como que o direito de família, o direito penal, a criminalização do aborto, por exemplo, vai ser concebido e discutido por um conjunto de representantes que, de maneira alguma, representa a população brasileira e vai desconsiderar completamente as experiências das mulheres e as visões de mundo das mulheres na produção dessas normas jurídicas. Então, uma metodologia jurídica, um trabalho de produção de acesso à justiça sério, ele jamais pode se pautar na neutralidade de gênero. É impossível falar de acesso à justiça, democracia, sem pautar igualdade de gênero. Nós temos que ter um olhar desconfiado do direito e um olhar desconfiado do sistema de justiça, porque, historicamente, esses instrumentos, esses espaços, eles se prestaram a produzir e reproduzir desigualdade. A gente precisa revelar essas desigualdades que estão ocultas aí nas normas e nas práticas e colocar as perguntas sobre a mulher, em que medida que a mulher foi considerada na produção dessa norma jurídica ou dessa prática da defensoria, e em que medida que a realidade da mulher está sendo considerada para a tomada de algumas decisões. E aqui eu acho que tem algumas estratégias, a gente já caminha aqui para o encerramento dessa provocação, tem algumas estratégias que a gente pode discutir melhor. Uma delas eu acho que é investir no conhecimento interdisciplinar que possa impregnar o direito
de crítica, no sentido de enxergar as subjacências, as desigualdades ocultas, né, que estão muito mais nas relações sociais do que na frieza do normativismo, do formalismo jurídico. E, da mesma forma, o aumento de consciência dos defensores e defensoras, acho que é uma estratégia importantíssima para a gente se aliar aqui num pacto pelo acesso à justiça com igualdade de gênero. Infelizmente, Obrigada. colega, seu tempo esgotou. Obrigada. Excelente. Pena que o nosso tempo é tão curto, que senão nós poderíamos alongar muito mais esse debate, né? Não basta, realmente. Agora a nossa relatora tem 5 minutos para fazer uso da sua fala. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria primeiramente de parabenizar a exposição, tá? Pela brilhante explanação. E aproveitar a oportunidade aqui de cumprimentar as minhas colegas defensoras do Estado do Ceará, que puderam estar aqui. E também as minhas colegas da comissão do CONDEG, tá? Que são verdadeiras guerreiras. Cada um no seu estado tenta emplacar a Lei Maria da Penha e fazer com que ela seja efetiva e plena, né, em sua integralidade. Gostaria também de dizer da minha satisfação e honra, né, em participar dessa mesa composta aqui por nós, mulheres. Eu acho que é o único painel que temos só mulheres aqui. E dizer que eu tenho, entre os meus princípios, né, de vida, a luta contra as desigualdades sociais. Por isso, eu acredito que a luta de gênero é uma luta que ela não tem como retroceder. Muito pelo contrário. Aí eu sempre me pergunto, assim, qual o papel da Defensoria Pública, diante do que foi aqui colocado, na efetivação dos direitos das mulheres. Eu penso que o nosso grande desafio é dar amplo conhecimento aos mecanismos nacionais e internacionais de proteção dos direitos humanos das mulheres, cumprindo, assim, a nossa maior função institucional, que é a defesa judicial e extrajudicial das nossas assistidas. A Defensoria tem que se manter vigilante, pois há uma tendência dos juízes que trabalham com violência doméstica de imprimir prazos a medidas protetivas, quando a lei não imprime, admitir apenas um juízo, reduzindo, assim, a efetivação dessas medidas protetivas. E para concluir, eu gostaria aqui de ressaltar o que foi colocado pela nossa palestrante acerca da questão da justiça pela paz em casa, né? Que eu acredito também que é um verdadeiro retrocesso. O que a gente vê são audiências que são agendadas por juízes, convocação de juízes, promotores, até de defensores que não trabalham na área da violência doméstica. E realmente é uma questão que me preocupa muito, sabe? Porque a questão não é feita como deve ser. A gente vê juízes que muitas vezes não sabem nem qual é o papel da vítima, defensora, né, da vítima. Eles acham que o defensor do agressor já é necessário. Você tem que explicar que a Lei Maria da Penha faz essa previsão. Enfim, precisamos estar vigilantes a essa questão. E eu vou concluir parafraseando uma frase do ministro Carlos Aires Brito, que eu ouvi no fechamento até do Congresso, do último que nós tivemos, que ele diz que a Defensoria Pública não é apenas um meio de vida, mas a verdadeira razão de viver. Muito obrigada. Ótimo. Nosso tempo está bem limitado. Nós teremos 10 minutos para perguntas. Então, vamos tentar resumir as perguntas, porque não queriam nos dar não teríamos tempo para as perguntas, mas a gente conseguiu avançar um pouquinho aqui e abrimos mão de algum tempo na mesa. Então, 10 minutos para as perguntas. Pela ordem de inscrição, as meninas acompanham. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria só
chamar a atenção que é um tipo de violência que a gente sofre, tanto quanto defensora pública, quanto mulher, como a gente vê nossas assistidas também, a todo momento, que é violência institucional, né? Que a defensoria deveria ter esse olhar específico, né, de quanto nós, enquanto instituição, reproduzimos a violência, né, no nosso dia a dia, tanto no trato com as nossas assistidas, como no trato com nossas colegas. É isso. Obrigada. Alô? Aqui, ó. Pela ordem, a lei, tá, gente? Eu sou defensor público aposentado e sempre atuei na área penal, mas logo quando a Maria da Penha foi lançada, me mandaram para um seminário onde a maioria eram mulheres e uma delegada de Castanhal me fez uma pergunta embaraçosa para quem não era da área, como a nossa colega do Ceará falou agora aí. Se a Lei Maria da Penha já tem alguma situação com alguma modificação aí, para a pergunta que ela fez. Ela disse que ela era delegada e de vez em quando aparecia lá uma mulher que, ao contrário, era ela que batia nos homens. E que o cozinheiro de família, o motorista de família e o mordomo são considerados trabalhadores domésticos, né? Se ele fosse dar uma queixa da mulher que batia, que no Marajó se diz quem é varunca, manda ele, ela nunca. Varela, manda ela, nunca ele, né? Então ela era mulher varela e dava no marido. O que era aquela delegada ia aplicar se a Lei Maria da Penha veio só para proteger as mulheres? Digo, olha, eu desconheço que seja isso, mas pode ser o Código de Processo Penal. Eu queria que a doutora Carolina me dissesse qual seria a resposta que ela daria para... Só um minutinho, vamos ver aqui quantas perguntas mais nós temos. Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá. Oi, boa tarde. Eu estou aqui representando o grupo do Coletivo de Mulheres e vou trazer uma ponderação que é articulada por nós e que algumas já ouviram como defensoras públicas. Eu, defensora pública, ao me dirigir a uma senhora para atendê-la, perguntando no que poderia orientá-la, fui surpreendida com a seguinte pergunta em voz alta: aqui não tem homem para me atender? Eu não gosto de mulheres. Quero ser atendida por um homem. Fica a reflexão. Eu sou da coletiva Mulheres Defensoras do Brasil e vou fazer um relato de uma violência de gênero institucional de uma colega anônima, mas eu tenho certeza que muitas aqui já passaram por isso e que os homens também entendam, compreendam, possam refletir sobre isso. Eu, defensora pública, estava em reunião de trabalho, onde a defensoria buscava trabalho conjunto com oficiais... Alô? Onde a defensoria, em conjunto com oficiais do cartório de notas, quando após uma representante dos cartórios citar meu nome como exemplo de trabalho cuidadoso e criterioso, de modo a passar total confiança naqueles que recebiam solicitações de minha parte, e no momento em que era aplaudida por isso, um defensor público dirige-se a mim, que estava sentada no auditório, pega minhas bochechas pela ponta dos dedos e, rindo, dá uma sacudida como se eu fosse uma menininha sendo elogiada. Isso foi constrangedor. Boa tarde. Eu também vou ler um relato do coletivo de uma defensora pública anônima. Assumi a coordenação de direitos humanos da Defensoria Pública. À época, era a única mulher compondo a estrutura da administração superior toda de homens. Minha indicação foi questionada, não apenas por integrantes da carreira, como também por pessoas de fora da instituição.
Um importante integrante da sociedade civil disse que preferia o coordenador anterior, embora eu fosse mais bonita. O argumento que utilizavam para questionar a minha competência relacionava-se à idade, mas o curioso é que outros integrantes, homens, do mesmo concurso que o meu, gozavam de uma superlegitimidade e respeito, mesmo com pouco tempo de idade e de instituição. Chegou aos meus ouvidos, inclusive, que colegas haviam realizado brincadeirinhas do tipo: para quem ela deu para estar ali. Só um minuto. Aqui na frente, Boa essa tarde. senhora está com a palavra. Só um minuto, tá? Aqui, ó. Faz um tempão que ela pediu aqui. Vamos obedecer aqui. Aqui. Eu já estava com o microfone há um tempão, tá? Boa tarde. Traz aqui, por favor. Meu nome é Bárbara, eu atuo na Defensoria Pública de Famílias e também de Violência Doméstica. Eu vou um pouquinho na contramão do pensamento que geralmente é esposado por todas as defensoras que atuam em núcleos de violência doméstica. Eu acredito na mediação, na conciliação, como uma forma de cessação da violência. E eu tenho inúmeras experiências que atestam que, se a gente tiver sensibilidade para olhar cada caso, em alguns casos elas vão ser, sim, uma forma de fazer cessar a violência. Então, acredito que defender de forma, como se fosse uma regra, a impossibilidade da conciliação, da mediação, eu acredito que é temerário. A gente que trabalha com essa área tem que ter uma sensibilidade de ouvir a vontade daquela mulher. Óbvio que a gente tem que esclarecer sempre, mas se for da vontade dela, e nós, com o nosso conhecimento jurídico, entendemos que para aquele caso, especialmente nos casos de família, onde há uma disputa patrimonial muito grande, ou às vezes, assim, grande, né? A gente sabe que é uma casinha aqui, um carrinho ali, mas para eles aquilo significa tudo. E também filhos, né? Acho que a conciliação e a mediação, ela não deve ser descartada totalmente, mesmo diante da violência doméstica. É isso. Aqui na frente, por favor. Alô, sou Mônica do Ceará, Mônica Barroso. Só 2 toques antes de fazer a minha fala. Primeiro, quando se fala que quer ser atendido, a gente tem que lembrar que quando a educação não é libertária, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, quando a mulher não tem uma educação libertária, ela quer mandar também. Não é esse o mundo que nós queremos. E nós sabemos, eu tenho 40 anos que lido com violência doméstica e familiar nesse país, e aí com todo respeito, carinho e afeto, porque acho que a democracia é pensar diferente mesmo. Mas nós temos experiência o suficiente para, quando a gente colocou na Lei Maria da Penha, que não dava para fazer conciliação com o homem que bate, com o homem que estupra, com o homem que agride mulher, a gente sabia o que estava fazendo. Durante muito tempo, a gente fez isso em cima dos nossos erros. Quando nós começamos, nós sabíamos que tínhamos que fazer uma conciliação, estava no Código, inclusive, de Processo Civil. Se nas ações de família não fosse tentada uma conciliação prévia, a ação era nula. Fomos nós que conseguimos, depois de muita luta, derrubar isso. Na Lei da Maria da Penha, a gente sabe que a gente tentou fazer conciliação, o casal disse saiu aparentemente conciliado, e eu recebia 2 dias depois a notícia que a minha paciente tinha sido morta. Então, foi em cima da morte de mulheres que nós não admitimos essas experiências restaurativas, essas experiências. E nós temos que ter muito cuidado. Já falei isso aqui ontem e falo de novo. Nós estamos vivendo momentos muito sombrios nesse país. O retrocesso está muito grande. As políticas públicas que atingem os pobres estão sendo revisitadas da maneira mais terrível. E não tenham dúvidas, nós seremos contaminados com isso. Nós que estamos ao lado do povo, seremos o primeiro a ser agredidos. A gente não pode arredar pé. Nós somos os únicos do lado deles. Vamos adiante. Muito bem, colegas. Pronto, fechou? Fechou, né? Agora vamos devolver a palavra. Está aqui. Está aqui. Tá? Antes de passar a palavra para a nossa palestrante fazer a ponderação, eu me propus a ler um relato também do Coletivo de Mulheres Defensoras Públicas, e eu gostaria de fazê-lo agora, antes da resposta da nossa palestrante.
Eu, defensora pública, durante anos organizei eventos temáticos, participei de reuniões de trabalho, representei a Defensoria, promovi o diálogo da instituição com movimentos sociais e outros serviços, promovendo verdadeira política institucional, mas a coordenação do serviço era de um colega defensor público que invariavelmente coordenava as mesas de debate sem nada ter a dizer sobre o tema. Devolvo a palavra para a Camila. Gente, obrigada. Eu não sou defensora e eu não advogo, né? Eu sou mais uma socióloga com um diploma de direito. Então, eu vou responder com essa ótica e depois a Lívia vai me ajudar aqui com a questão, algumas questões mais técnicas e também pela experiência. Eu acho que é importante a gente olhar para esse debate, tem que ser de vocês, né? Eu vim aqui dar uma provocada, vamos dizer assim. Sobre a predominância sobre os tipos de violência que são institucional e elas são reproduzidas no dia a dia. Isso acontece na maioria das instituições brasileiras, tá? Mas a Defensoria tem uma lei orgânica bastante positiva. Então, existe, eu acho, uma oportunidade de fazer valer essa lei orgânica e existe também aí um grupo muito forte de mulheres que podem, sim, na ótica do que a Lívia falou antes, fazer política de uma maneira mais estruturada e demandar, né, esses espaços políticos de uma maneira mais estruturada, porque ainda estamos falando de instituições patriarcais. Sobre mulheres que batem em homens e a impossibilidade dos homens acessarem as medidas da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi construída pelo movimento feminista, pelo diálogo com o movimento feminista, e ela é para as mulheres, né? Estatisticamente, o homem que apanha de mulher é irrelevante. E eu acho que também existe aí um problema, que é o seguinte: quando a gente começa a falar dos temas que estão ali invisibilizados, quando as mulheres começam a ter voz e verbalizar as dificuldades, os desafios, a gente precisa voltar. Nós como brancos, nós como homens, nós como pessoas que gozaram historicamente de privilégios, dar um passo atrás, reconhecer esses privilégios e ouvir, né? Então, quando o homem diz, mas eu apanhei, ou os homens também apanham, existe aí uma falta de reconhecimento de que os homens gozaram de um privilégio e de poder, e desse desequilíbrio de poder por séculos, né? Então, acho que precisa, talvez, a gente repensar isso e deixar, sim, o protagonismo, a voz e as histórias das mulheres aparecerem de uma maneira plena. A pessoa que chega e pergunta que não tem homem para me atender, não. Eu acho que a gente não pode pedir desculpa por ser quem a gente é. Então, não sei se tiver mais alguma coisa a dizer, mas... violência institucional. Infantilizar e objetificar as mulheres é uma estratégia bastante clássica para desempoderá-las e para reduzir a ameaça que o poder das mulheres traz para os debates, tá? Aquilo é um clássico. Então, a gente tem que reagir, a gente tem que visibilizar essas questões, a gente não pode aceitar ser infantilizada, ser objetificada. Da mesma forma, a indicação questionada, essa coisa de misturar beleza no pacote, não, a gente não aceita mais isso. Eu brinquei, foi acho que em 2011, o Obama fez um comentário sobre a Procuradora-Geral da Califórnia, que ela era, além de muito competente, ela também era muito bonita. Toda vez que eu falo que o Obama falou isso, as pessoas falam, não.
Mas, assim, isso é o tipo de coisa que a gente tem que desafiar todos os dias, né? É o tipo de estereótipo que nós não precisamos aceitar e a gente tem que verbalizar, à custa de pequenas rusgas e alguma de antipatia. Sobre a conciliação, nós, da ONU Mulheres, nós estamos sempre trabalhando e acompanhando o que o movimento de mulheres, o movimento feminista, traz. E aquilo que a colega aqui da frente falou é verdade. A história, a bandeira histórica do movimento feminista era exatamente essa. Quem aí se lembra de quando se pagava a cesta básica como pena de violência doméstica, vai se lembrar de quanto era fácil tratar disso com impunidade. Isso não quer dizer punitivismo, mas a gente precisa olhar muito mais para a prevenção, a gente precisa olhar muito mais para a proteção das mulheres do que para uma conciliação ou uma harmonia num lar onde não existe igualdade de poder. Então, olhar mais para a prevenção, olhar para proteger e empoderar as mulheres para elas saírem daquela situação. E eu acho que eu não tenho mais o que dizer, mas eu queria que a Lívia complementasse. Bom, primeiro eu queria comentar a pergunta do colega, agradecer a participação de todos e todas. Sua pergunta é bastante parecida com as ideias de racismo reverso, machismo reverso, que são temas que a gente precisa discutir, né? Isso está sendo perguntado em vários lugares. Então, a gente poderia colocar em outros termos. É possível sexismo contra o homem? É possível violência de gênero contra o homem? É possível racismo contra pessoas brancas? Seria possível se a gente conseguisse voltar lá no século XVIII, impedir que os jacobinos tivessem guilhotinado a mulher que estabeleceu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e que, então, excluiu a mulher e a questão de gênero do discurso da modernidade, né? Então, no momento em que se funda as sociedades ocidentais capitalistas liberais, se funda uma estrutura social que está sobre o pilar da desigualdade de gênero. Então, a gente poderia, se a gente conseguisse voltar no tempo, mudar esses acontecimentos e estruturar uma sociedade pautada na dominação feminina, aí a gente conseguiria falar em sexismo reverso. Se a gente conseguisse reverter o processo colonial, a gente conseguiria falar em racismo reverso. Mas nós não estamos falando aqui de processos subjetivos. Nós estamos falando de estruturas sociais que sustentam a hegemonia do gênero, eu estou falando, por favor, que sustentam a hegemonia do gênero masculino. Então, existe muita produção científica, eu posso indicar aqui algumas pessoas, Catherine McKinnon, que é uma perspectiva mais liberal, Bell Hooks, uma perspectiva feminista negra, Lélia Gonzalez, a própria Olympe de Gouges, Carol Patman. Então, tem bastante gente para a gente ler, para se informar um pouquinho sobre isso, né? Como que o pacto político moderno está estruturado sob a hegemonia do gênero masculino. E, para finalizar, de verdade, sobre a questão da conciliação e mediação. Eu acho que é muito importante a gente resgatar aqui uma questão que a Arlanza traz há muito tempo. Nossa postura enquanto profissionais do direito, talvez refletir sobre o autoritarismo que essa postura carrega, né? Quanto o saber jurídico ele é colonizador. A gente se coloca na posição de os grandes solucionadores de problemas. O saber jurídico está impregnado de autoritarismo. Então a gente fala assim, está tendo violência? Vem aqui para o judiciário, vem aqui para a defensoria que eu vou resolver seu problema. Só que a gente tem uma lei construída pela sociedade civil,
pelo movimento feminista, por uma produção científica fértil das feministas, da teoria do Estado, pensada sob uma perspectiva de gênero, que constrói uma lei com redes de proteção multidisciplinares, contaminada pelo saber psicológico, pelo saber do serviço social, pela atenção à saúde da mulher, e a gente joga isso tudo no lixo e fala que nós, defensores, temos a solução? Então, acho muito complicado pensar nessa perspectiva. Era isso, obrigada. Valeu. Show de bola, né, gente? Muito bom. Extrapolamos o nosso tempo, mas foi necessário. Esse debate é necessário, né? Então, agradecer a nossa mesa, a nossa debatedora, a nossa palestrante, a nossa relatora, e agradecer a todos e dizer que a Defensoria Pública, como disse a nossa palestrante, tem que ser, sim, feminista e antirracista, porque se nós, defensores públicos, não formos, defensores e defensoras públicas, não formos feministas e antirracistas, não vamos assegurar o direito das mulheres em sua plenitude. Tá? Boa tarde a todos. Obrigada. Entrega dos certificados. Né? Isso. Agora vamos aqui convidar a Lívia para fazer a entrega do certificado da Carolina. Cadê a foto, gente? Cadê o fotógrafo para tirar a nossa foto? Hã? A Karine, né? Era nós mesmos que fazíamos essa entrega do certificado? Não? Ok, encerrada a nossa palestra.